Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dino Carvalho, professor de História. E hoje nós estamos aqui juntos para falar um pouco sobre a Mesopotâmia. Esta região é a mais antiga que se tem conhecimento. É a região onde os primeiros homens sedentarizaram-se. Não é à toa que as cidades mais antigas que se tem conhecimento, as cidades de Ur, Uruk, Nippur e Lagash, foram descobertas exatamente nessa região. Uma região tida como região entre rios, porque ela é coberta exatamente pelos rios Tigre e o rio Eufrates. Atualmente tem uma parcela pequena do território do Irã, mas principalmente os territórios do Iraque e do Kuwait hoje fazem parte dessa região. Pessoal, era uma região de muito fácil acesso, uma região rica pela quantidade de água que tinha e era uma região de transição. Portanto, era uma área muito cobiçada. Era fácil chegar, era fácil sair e era uma área de passagem. Se era uma área de passagem, era uma área que seria um excelente entreposto comercial. Os primeiros povos a chegar nessa região, e chegar eu digo, submeter a sua vontade, dominar, foram os sumérios. Depois dos sumérios, tivemos presença dos Ixos, dos Acários, dos Hititas, dos Babilônicos, dos Caldeus. Por fim, tivemos vários povos, múltiplos povos que chegaram a essa região e dominaram esta região. A exemplo da sociedade egípcia, o modo de produção que vigorará na Mesopotâmia é o modo de produção asiático, caracterizado pela servidão coletiva. Portanto, o rei da Mesopotâmia, e aqui este rei ele era chamado de Patesi, ele era o proprietário de todas as terras. E os trabalhadores, os camponeses, que trabalhavam, que moravam nessas terras, deveriam pagar em trabalho o fato de estarem habitando, vivendo nessas terras. Portanto, era uma forma coletiva de escravidão. Todas as propriedades, todos os bens pertenciam ao Estado mesopotâmico, ao Patesi. A religião, ela era politeísta, igual a do Egito. O Egito também era politeísta, mas nós temos algumas diferenças. Por exemplo, o faraó do Egito, ele era considerado um deus vivo na terra. Já o Patesi, aqui da Mesopotâmia, não. Ele, no máximo, ele era considerado um representante desse deus. No máximo, um representante. Portanto, eles não acreditavam também em vida pós-morte. Se eles não acreditavam em vida pós-morte, eles não precisavam de todo aquele processo de mumificação dos corpos. Eles próprios acreditavam em que deveriam viver de uma forma mais plena possível, mas que ao morrer eles não teriam a possibilidade de retornar à vida. Bem, uma questão interessante para a gente falar é a escrita da Mesopotâmia. A escrita mais famosa, conhecida da Mesopotâmia, foi a escrita criada pelos sumérios, que foi escrita cuneiforme, que era uma escrita em forma de cunha. Outra característica interessantíssima também desses povos foi a questão das leis. Vai ser a civilização que primeiro vai transcrever a lei de forma escrita. Vai tirar das leis até então, elas eram orais. As leis eram consuetudinários. A lei que vigorava era chamada de Lei de Talião. Era aquela mesma que você já deve estar aqui pensando. É aquela que era baseada no fundamento olho por olho, dente por dente. Sim.
E um rei babilônico chamado Hammurabi vai pegar esta lei, se fundamentar na lei de Italião e transcrever esta lei. Daí isso é chamado de Código de Hammurabi. Vai ser o primeiro código de leis escrito da humanidade. Há de se falar também da literatura da Mesopotâmia. E aí a gente começa a perceber uma certa similaridade entre a história dos mesopotâmicos e a história dos hebreus. Por exemplo, eu destaco aqui para vocês um livro chamado O Mito da Criação, onde o principal deus mesopotâmico chamado Marduk, ele cria o mundo. Há uma similaridade com a história da criação do mundo pela Bíblia, segundo a história dos hebreus. Uma outra similaridade também de uma outra literatura mesopotâmica é a epopeia de Gilgamesh. Nessa epopeia de Gilgamesh, Marduk chega para um grande herói mesopotâmico chamado Gilgamesh e ele diz que ele vai inundar o mundo e que era para ele construir uma arca, um navio para abrigar um casal de cada animal. Claro que você já está aí pensando sobre a história da Arca de Noé. E por que essa similaridade? Ora, os hebreus têm origem semita. Então, originalmente, os hebreus pertenciam a essa região da Mesopotâmia. E dali que eles migram para uma outra região e nessa outra região eles vão adotar o monoteísmo. Portanto, toda essa região banhada pelo rio Tigre e pelo rio Eufrates, ela é conhecida também como a região do crescente fértil. Eles trouxeram como legado cultural, símbolo da sua história, as leis, a transcrição, mas também a álgebra, mas também a astronomia, mas também a astrologia, a circunferência, os signos, interessante, os signos dos zodíacos. Então, na realidade, a observação dos astros para prever, para controlar as grandes cheias dos rios Tigre e Eufrates. Foi uma civilização que inspirou muitas outras civilizações. Espero que vocês tenham entendido um pouco e gostado um pouco dessa história que é magnífica. Um abraço.